Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos ver a repercussão do Thiago Life e do Denilson Show sobre a partida e vitória do Brasil contra o Paraguai. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no canal, se inscrever e ativar o sininho de notificações, que é muito importante. É isso, vamos pro vídeo. Que a gente sai com notícias boas desses dois jogos. E a principal notícia é: não tomamos gol. O Brasil tomou 16 nas eliminatórias, nas outras gestões, no Ancelotti, nenhum. Então, acho que quando a gente olha para a defesa, é o que aconteceu de melhor. Gostei muito do Alex zagueiro, muito dele. Achei que ele foi muito firme, uma estreia muito sólida. O Marquinhos também muito bem na dupla com ele, eles acertaram praticamente tudo que eles tentaram. De laterais a gente ainda sofre um pouquinho, e achei que o Alexandro ontem foi o nosso ponto fraco, assim, no jogo. As duas bolas que a gente mais sofreu contra o Paraguai de perigo foram bolas que ele perdeu, né? Tanto que ele foi substituído. Mas não tomamos gol. Então, cara, queria ouvir de vocês primeiro sobre a grande notícia. E a recuperação do Casemiro também, que eu acho que a gente pode botar ele nesse sistema defensivo. Casemiro fez duas boas partidas. Vou mostrar os números dele daqui a pouco. Começando pelos mais novos. Gui, a defesa não tomou gol, pelo menos nesta data FIFA. Assim, a gente via uma grande deficiência no trabalho do Dorival, que era a questão muito ali daquela zona de intermediária. A gente tomou um gol contra a Venezuela, que foi muito nisso também, uma falta de proteção na intermediária. A gente viu um setor defensivo, os dois zagueiros muito desprotegidos ali, com Gerson e Bruno Guimarães como volantes. E a volta do Casemiro traz uma segurança e uma proteção ali para aquela zona, que faz com que até os zagueiros consigam ter mais segurança para sair com a bola, para fazer um passe entre linhas mais arriscado. Então, assim, é um setor defensivo, um sistema defensivo que passa mais confiança para a gente, e essa confiança passa muito pela volta do Casemiro, que traz essa segurança no setor, ora baixando ali para fazer uma saída com os três zagueiros, ora ficando mais à frente ali. Então, ontem não foi nem um jogo tão grandioso do Casemiro com a bola. Ele errou alguns lances ali que normalmente ele não erra, mas sem a bola, o posicionamento dele é impressionante. Em muitos momentos ele estava longe do jogador, só que aí cortando o caminho por dentro ele consegue chegar a desarmar, e aí já tem uma tranquilidade para voltar e armar o jogo. Então eu vejo que muito dessa melhora na defesa passa por uma segurança que o Casemiro traz e, consequentemente, traz uma maior confiança para a dupla de zaga, para os laterais, enfim, conseguirem ter uma maior tranquilidade. E você, Caridinho? A gente não precisou assistir a duas grandes exibições do Casemiro para perceber que ele é titular dessa seleção. Ele tecnicamente, é isso. Nos dois jogos, ele errou alguns passes, umas bolas bobas, coisa que ele já acertou em outro momento, ou talvez nessa fase de Manchester United. Mas é muito fácil perceber que a presença dele, por si só, é suficiente para o resto funcionar e ele ter o carimbo de titular. Eu acho que ele sai dessa data FIFA com carimbo de titular, e a seleção deu mais um passinho importante, né? A evolução não vai vir 100%. A gente não vai ter já a impressão... 2 ou 3 treinos, 2 treinos, eu acho, no máximo. Não, e os jogos? Os jogos, são 4 treinos, se o jogo for treino também. A gente não teve quase nada para trabalhar, pô. E os jogos vão também reforçar essa impressão de acertar um jogador ou outro, esse aqui foi bem, conto com ele, esse não conto. Mas pensar que são só 10 jogos até a Copa do Mundo, mas agora a gente só fez 2, então a gente não tem que, nossa, ainda não tá bom para a Copa, mas é claro que ainda não tá bom para a Copa do Mundo. A barrinha tá ali, ó, 2 de 10, 20%. A gente teve uma evolução superior a 20%? Acho que sim, então a notícia é boa. Acho que a gente sai dessa data FIFA com uma esperança um pouquinho maior. Eu acho que é por aí, e o Casemiro faz parte disso, logicamente. Lá no final dessa live eu vou comentar com vocês que a gente terminou o jogo com 4 zagueiros, que é um sonho antigo deste youtuber aqui, certo? Que eu vivo falando para vocês que eu achava que a gente devia abrir mão dos laterais. Mas antes de chegar lá no final do jogo, porque foram lá nas substituições, os laterais, como eu falei, o Alex eu achei Alexandro mal, achei que ele foi o nosso ponto fraco ontem. E o Wanderson, ele foi bem defensivamente no primeiro jogo, e 0 no ataque, mas muito por opção do Ancelotti, certo? Ele não atacava, a gente tinha até a posição média que a gente mostrou aqui dos nossos zagueiros completamente postados e nossos laterais também. Deixa eu colocar a posição média do jogo passado, é o azul, né? Você vê que os zagueiros estavam totalmente atrás da linha, a gente só ficou com o Vinícius com o 10 lá na frente. Nesse jogo de agora,
contra o Paraguai. Você já vê que os nossos laterais andaram um pouquinho para frente. Quer dizer, Camisa 13, né? Para facilitar é o também, 13, né? Ele isso, foi o camisa é o 13. 13. Ali mais aberto na direita, ele já andou um pouquinho para frente. Mas eu achei que, assim, defensivamente ele foi bem. Não é o lateral ideal que a gente está acostumado na seleção brasileira. A gente vem de laterais direitos e esquerdos muito, muito bons, certo? A gente vem de Roberto Carlos, Marcelo, a gente vem de Cafu. Mais atrás. Pô, Mas é assim, que o Marcelo na seleção também nunca chegou a se firmar. mas a gente sabia A que eram ponto jogadores de... muito superiores, né, cara? Assim, Sim. tecnicamente muito bons, né? Caras que jogavam em times muito grandes. A gente vem mal acostumado de lateral. A gente começou a ter uma secura de lateral e uma insistência na posição pela posição, não pelo jogador. Por isso que eu achava que devia abrir mão. Mas achei que o Wanderson pelo menos foi bem ontem. Também é uma notícia, não é uma coisa assim extraordinária, mas foi melhor. O que você achou do Wanderson, Gui? Bom, o Wanderson é um lateral que eu falo dele tem um tempo, que eu gosto muito. Não é um cara extraordinário, não é um jogador que vai pegar a bola ali na lateral, vai fazer uma inversão maravilhosa, vai vir por dentro e construir de uma maneira impressionante. Não, ele é um cara que apoia muito bem, tem uma impulsão, uma explosão muito interessante e defende. Na última temporada pelo Mônaco, ele evoluiu muito nessa parte defensiva, tanto que foi um dos melhores laterais da França disparado. Só que a seleção brasileira, como você bem disse, é uma posição que deixou a gente mal acostumado. Eu não cheguei a ver Cafu e tal, mas eu cheguei a ver o Marcelo e tal, e assim, a qualidade destoa muito. Só que a gente tem que entender, é importante hoje, muitas equipes não têm em todas as posições jogadores de alto nível. A França tem o Rabiot e o Fofana de volantes, que não são jogadores impressionantes, mas que fazem a função ali e que dão uma estrutura legal para o time. Então a gente precisa de laterais não que deem show, mas sim que mantenham uma solidez, deem uma segurança, e o Wanderson conseguiu fazer isso defensivamente na partida contra o Equador e conseguiu fazer... Obviamente falta um pouco da questão técnica, né? Jogadores ainda, pelo menos no meu ponto de vista, eu sinto que eles estão ainda nervosos com a bola no pé, um time um pouco mais organizado taticamente. Vale lembrar que foi a estreia do Carlo Ancelotti no território brasileiro, dirigindo a seleção brasileira. Ele deu algumas oportunidades, por exemplo, para o Martinelli, Matheus Cunha como um falso 9, Vini Júnior, que no primeiro tempo jogou muito como referência aí de costa para a defesa adversária, fica muito mais difícil. O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou mais uma vez a oportunidade, então foi um primeiro tempo de muita transpiração, de muita vontade, de muita tentativa, mas qualidade técnica muito, muito abaixo. Eu esperava mais. Paraguai, obviamente, bem na classificação, fechadinho, tentando jogar por uma bola, tentando ter o contra-ataque. O Brasil não cedeu o contra-ataque para a seleção do Paraguai. Já no segundo tempo, a seleção jogou um pouco melhor, um pouquinho mais de segurança, até porque o Vini consegue fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo. Então, no segundo tempo, a seleção joga um pouquinho mais de tranquilidade. Aí sim a questão técnica começa a aparecer um pouquinho mais. Obviamente está muito distante, mas o mais importante foi que a seleção brasileira conseguiu a classificação. Bom, era esse o vídeo. O que você achou da opinião do Thiago Leifert, dos companheiros dele e do Denilson Show? Você gostou da partida do Brasil? Não gostou? O que você achou? Os principais destaques, os pontos negativos? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, que é muito importante para a gente conversar e entender um pouco da opinião do outro. Na minha opinião, foi uma boa partida do Brasil, uma grata surpresa, que é o Alex Ribeiro, né, um zagueiraço que basicamente para mim garantiu ali no mínimo um ponto de interrogação muito grande na cabeça do Ancelotti para a Copa do Mundo. É isso, galera, a gente sai do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.